Olá, eu sou Ederson Castro, sou engenheiro civil, falo aqui da Castro Engenharia, que é um escritório de regularização de imóveis aqui na cidade de São Paulo. E esse é mais um vídeo para falar aí sobre os procedimentos para que você possa regularizar o seu imóvel. Como a gente fala aqui nos outros vídeos, o ideal aí no processo de regularização é, primeiramente, fazer a análise da situação do teu imóvel para saber se é viável regularizar. Porque mesmo dentro de um processo de regularização, com ou sem lei de anistia, existem regras que você precisa atender. Então, não necessariamente só entrar com o processo você vai conseguir se regularizar. E uma das coisas que a gente faz nessa vistoria de análise, que é um serviço inicial aqui do escritório, é fazer uma explicação do porquê as plantas antigas, do porquê os documentos antigos dos clientes não servem em uma regularização nova e porque também não determinam que ele está regular. E aí é essa explicação que eu vou trazer para você hoje, para que você que acredita que está regular, confira a sua documentação e entenda se você realmente está regular. Para isso, a gente precisa entender qual que é o procedimento para que você tenha a tua obra regular. Então, vamos lá. O primeiro passo é eu ter um terreno vazio. Então, imagina lá que eu tenho um lote aqui na cidade de São Paulo vazio, não importa o tamanho, e aí surge a necessidade de fazer uma construção, seja de um imóvel comercial, residencial, industrial, por aí vai. Como o nosso perfil de cliente, o perfil principal de cliente aqui é imóvel residencial, a gente vai usar esse exemplo aí de um imóvel residencial. Então imagina que você tem um lote vazio e você deseja fazer a construção de uma casa, da sua casa. Caso você queira fazer todo o processo de forma regular, o primeiro passo é você solicitar o alvará de aprovação. Então basicamente você contrata um engenheiro ou arquiteto e coloca no teu projeto o que você quer. Se a garagem vai ser coberta ou descoberta, corredor coberto ou descoberto, se tem área permeável, se tem solo ou se é tudo com contrapiso, quantos andares vai ter, a altura da edificação e a área construída. E aí você remete, você protocola isso na sua prefeitura da tua região, tá? Por quê? Porque nem tudo que uma pessoa deseja construir pode ser construído. Então é ideal que você entre com esse alvará de aprovação para que lá, dentro da tua ideia do que é ideal construir, assessorado por esse engenheiro ou arquiteto, você receba devolutivas por parte da prefeitura de, olha, essa garagem aqui nesse bairro não pode ser coberta. Você quis colocar tudo contrapiso, mas um exemplo aqui na cidade de São Paulo exige uma área mínima para aprovação de um projeto de 15% de área permeável, ou seja, você vai ter que ter terra, grama em 15% do teu lote. Então você tem um lote de 100 metros quadrados, em 15 metros quadrados você precisa deixar descoberto e sem contrapiso. A gente sabe, principalmente eu que faço vistorias aqui na cidade há alguns anos, a empresa existe há 12 anos, que 90% das pessoas não tem essa área permeável. Tá? Então esse é só um exemplo do que é necessário ter, por exemplo, área permeável, e que a pessoa que não passou por esse processo, que construiu daquela forma que é comum, que chama o pessoal da rua para ajudar a fazer a construção e bater a laje e no final faz um churrasquinho ali, por não ter entrado com esse alvará de aprovação, ela não vai ter essa devolutiva do que pode ou não vai ter o arquiteto para assessorar ela, e muito provavelmente essa construção dela não vai atender os requisitos quando ela desejar se regularizar. E aí ela vai ter que tirar esse contrapiso, demolir o que não está dentro dos parâmetros. Mas bem, vamos dizer que essa pessoa então, ela fez o alvará de aprovação. Nesse momento que esse alvará é aprovado, tem um carimbo da prefeitura, o lote ainda está vazio, não tem entrada de material, nem entrada de funcionário, de prestador de serviço, pedreiro, servente, dentro da tua obra, porque não é permitido. Porque nesse primeiro passo, basicamente você aprovou a tua ideia. Então, basicamente, olha, eu quero construir uma casa assim, ele vai dar devolutiva, você altera o projeto, descobre a garagem, coloca a área permeável, altera tudo do jeito que é permitido dentro do teu bairro, da tua zona de uso, e aí você tem um alvará de aprovação da obra que vale por 2 anos, e caso você queira seguir em frente e colocar em prática a tua ideia e realmente realizar a construção, você precisa entrar com um segundo passo, um segundo processo, que é o alvará de execução. No alvará de execução, você solicita a autorização para executar a obra já previamente aprovada naquele primeiro passo. Então você junta a planta aprovada dentro desse processo, monta um segundo processo, paga uma segunda taxa, coloca de novo lá o engenheiro, a RT do engenheiro ou a RRT do arquiteto, desse arquiteto ou engenheiro que vai ser responsável pela obra. E só aí você pode iniciar a tua obra. Você tem, a partir da expedição do alvará de execução, um prazo de até 2 anos para terminar a obra. Terminando a obra, você vai solicitar um terceiro passo. Então, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, né? Esse terceiro passo, o que é esse terceiro passo? É solicitar o ABITSE. O ABITSE, ou Certificado de Conclusão de Obra, ele é o documento que atesta que a tua obra foi executada, aprovada e dentro dos parâmetros.
Então, nessa fase do habite, quando você entra com esse terceiro processo solicitando o habite, vai um fiscal da prefeitura até teu imóvel, com o projetinho na mão e comparando se o que você construiu é o que está aprovado. Porque muitas pessoas aprovam o projeto da forma que é permitido, só que chega lá, na realidade, ela constrói o que ela quer. Então, um bom exemplo é, na cidade de São Paulo, você precisa ter um corredor mínimo de 1,5 m e também precisa ter um recuo frontal de 5 metros. Só que a gente, ou seja, nos primeiros 5 metros do seu lote não pode haver construção. O que as pessoas fazem? Normalmente ela contrata um profissional só para liberar a obra, esse profissional vai cobrar ali baratinho e ele vai dar entrada só na primeira etapa, que é o alvará de aprovação. E aí deixa essa obra lá por conta dessa pessoa. Só que como essa pessoa vai construir da cabeça dela, cobrindo a garagem, atendendo o que é a necessidade dela, muito pouco provavelmente ela vai seguir o projeto e aí basicamente a obra que ela tem não é uma obra regular porque não atende aquele projeto previamente aprovado. O que está acontecendo e por que eu resolvi fazer esse vídeo? Muitas pessoas procuram a gente desejando se regularizar e elas entendem que elas precisam regularizar só parte do lote, porque ela já tem um projeto aprovado. O que acontece? Quando você aprova um projeto, por exemplo, de um imóvel de 100 metros quadrados, com a garagem descoberta, corredor descoberto e a área permeável a 15%, e atendendo aos outros parâmetros que existem, e depois você reforma esse imóvel, basicamente você perde a regularidade anterior. Para que você continuasse regular, você precisaria, antes de fazer a reforma, solicitar um alvará de aprovação da reforma, um alvará de execução da sua reforma e o habite da sua reforma. Assim você não fica desprotegido em nenhum momento. Porém, o que acontece é que as pessoas compram um imóvel que já veio regular com habite de uma outra pessoa, ou que ela mesma aprovou a regularização, só que com o tempo ela foi alterando. E como ela não avisou a prefeitura, a área que consta nesse documento dela é diferente da área real, porque já foi acrescido ali mais construção. E como a prefeitura não sabe se aquela construção acrescida, sem acompanhamento de engenheiro e de arquiteto, sem análise do projeto, atende às especificações, e se poderia ter sido construído ali daquela forma, se, por exemplo, esse acréscimo no andar de cima não vai sobrecarregar aquele projeto, aquela área construída que já havia sido aprovada, automaticamente a prefeitura define que se você fez uma obra, um imóvel regular, sem essa autorização, sem esses 3 passos, alvará da reforma, execução da reforma e aprovação da reforma, você automaticamente está regular. Então, quando você vai regularizar a sua construção, você precisa regularizar ela toda, e não só o acréscimo. Porque a partir do momento que houve um acréscimo sem esses 3 passos, sem essa autorização, basicamente você perde a regularização anterior. E aí você vai ter que aprovar a tua obra pela lei vigente. Então pode ser que antigamente pedia 15% de permeabilidade e hoje pede 20%. Entendeu? Então mesmo você estando regular, caso você faça a reforma, você pode perder a regularidade, porque o teu imóvel hoje, como ele está, não atende à lei de hoje. Ele atendia à lei anterior. E você continuaria com esse direito de, por exemplo, ter só 15% de permeabilidade, caso você fizesse as documentações da reforma, os 3 passos para a reforma. Uma outra coisa que acontece bastante é a pessoa contratar um profissional que deu entrada só no alvará de aprovação, e ela terminou a obra e acha que está regular. Pois bem, se o alvará de aprovação tem validade de 2 anos, caso você não conclua todas as etapas até o final de 2 anos, basicamente o que vai acontecer é que aquele processo aprovado perde a validade. Então, no sistema da prefeitura não vai constar a tua área construída, vai constar ainda como terreno vazio, porque como você não terminou essas 3 etapas, só fez a primeira e ela tem validade, a prefeitura entende que você decidiu não seguir em frente, porque você não pediu a execução da obra e nem pediu o habite. E aí então essas pessoas chegam pra gente querendo regularizar um acréscimo, entendendo que está regular, só que na verdade ela nunca na vida teve regular. Nesses casos é muito comum que a pessoa tenha o documento, a planta aprovada, só que o IPTU dela ainda venha como terreno vazio. E aí isso demonstra que a prefeitura nem sabe que aquela obra foi concluída. Uma outra coisa que acontece é que essas pessoas, a prefeitura, depois de um tempo, faz a fiscalização do IPTU, lança a área no IPTU e por ela ter a planta e ter a área no IPTU, uma área estimada, ela acha que está regular. Mas são coisas diferentes. O que torna essa pessoa regular é ter o terceiro passo, que é o habite em mãos aprovado depois que o técnico faz a vistoria e confere que o que você construiu é realmente igual ao que está aprovado. O mero fato de ter o IPTU lançado só diz que a prefeitura sabe que você tem uma construção e que ela está cobrando de você, mas não determina que o teu imóvel está regular. Então, caso você está pensando em se regularizar ou está com dúvidas de regularização, dá uma verificada na documentação que você tem, primeiro, para saber se a tua obra seguiu os 3 passos e se você tem um habite,
Segundo, se o habite que você tem consta a área real construída hoje, porque pode ser um habite antigo e você acrescentou e esse habite perdeu a validade porque você tem uma área maior. E terceiro, se você deseja se regularizar, é importante fazer essa análise de viabilidade para entender se a tua construção hoje atende à legislação. Porque se você está irregular, pode ser que o que foi permitido construir antes, como você perdeu a regularidade, não seja permitido hoje na legislação. E essa análise é importante porque ao entrar com o processo, você já vai pagar os honorários do profissional, você já vai entrar com o projeto na prefeitura e já vai ter pago todas as taxas. Então, ganhando ou perdendo o processo, a prefeitura já tem os seus dados e vai lançar o teu IPTU de qualquer forma, e também, perdendo o processo, ela é obrigada a mandar esse processo para fiscalização. Ela não pode ignorar que, olha, o João entrou com o processo aqui, mas eu pedi para demolir a garagem, ele não quer demolir, então tá tudo bem. Não. Automaticamente, com o indeferimento, ele remete esse processo para a fiscalização, para que a fiscalização tome as providências, porque agora é um fato concreto, houve uma autodenúncia, uma declaração de que você tem uma área ali que não foi aprovada pela prefeitura. Se você precisar de ajuda com isso, nós aqui no escritório prestamos uma consultoria, vistoriamos o imóvel, analisando a documentação, o histórico, a legislação, para entender se você está regular ou não e o que é que vai ser necessário no seu processo para saber se você já tem os documentos necessários, se as taxas estão dentro do teu orçamento e se vai ter compensação, como por exemplo a outorga onerosa, que é um valor que a prefeitura cobra a cada metro quadrado a mais que não poderia ter sido construído no teu bairro. Às vezes essa outorga custa 3, 4, 5 mil reais a cada metro quadrado a mais, mas também eu já vi casos que custa 60, 85 reais, por exemplo. Tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo aí com quem você acha que pode ajudar e até o próximo vídeo.